Bom, muito bem, nós estamos hoje começando uma nova série de estudos no livro de Atos. A primeira série, que foi do capítulo 1 ao capítulo 12, falamos da extraordinária história da expansão do Evangelho e da Igreja de Cristo Jesus. Foram vídeos que nós gravamos de forma muito emocionante, trazendo assim, um outro tom, né, um novo tom do que nós queremos passar. O nosso propósito é incendiar novamente os corações quando leem a palavra de Deus, quando conhecem a história dos nossos irmãos no passado, a história da igreja, como chegou até nós, como começou tudo. Se você ainda não assistiu, você vai lá no meu canal, Pastor Wellington NR, e assista a série. São 5 vídeos e você vai se apaixonar pela história da igreja, vai se apaixonar pelo livro de Atos. E hoje nós vamos começar falando sobre uma série, falando sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. O Lucas, que é o escritor do livro de Atos, ele vai até o capítulo 12 falando sobre todo aquele movimento envolvendo Jerusalém e os arredores. No capítulo 13 em diante, Lucas vai focar mais numa nova estratégia do Espírito Santo de Deus através da igreja de Antioquia, separando homens para realizar viagens missionárias e continuar espalhando a semente do Evangelho, as boas novas de salvação, continuar expandindo o Evangelho e estabelecendo igrejas. Então nós vamos ver aqui, hoje eu trouxe aqui o PowerPoint, né, para que você também possa acompanhar de perto, você também possa ter noção do contexto onde nós estamos, aqui no mapa, a Ásia Menor, aqui estão as igrejas, descrita das cartas das igrejas no Apocalipse. Tem aqui Éfeso, Sardes, Esmirna, Tiatira. Então aqui a Ásia Menor, né? Uma gigante área. E hoje nós vamos ver aqui então falar sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Antes, porém, lembrando que as viagens do apóstolo Paulo ficam no capítulo 13 até o capítulo 28 de Atos, né? O local foi a Palestina, a Ásia Menor e a Europa. Ele alcançou teve um grande alcance em suas viagens, sua visão, e por isso que Paulo é considerado o maior missionário do cristianismo. Realizou muito em pouco tempo. Vocês sabem que pastores, igrejas e amigos, na época não tinha moto, não tinha carro, não tinha avião, né? Cavalo e navios. Naquela época os navios não eram igual hoje, eram navios com navegação lenta. Falava as principais línguas da época. Paulo também era tinha livre acesso à sociedade gentílica de qualquer nação. Realizou 4 viagens missionárias. A maioria dos comentários falam que foram 3 viagens missionárias, mas eu considero 4. Alguns poucos comentários falam que são 4 viagens missionárias. Por que eu considero 4? Porque Paulo nunca perdeu a oportunidade de falar do Evangelho. Então, a 4ª viagem foi a viagem da prisão em direção a Roma, né, onde ele sofre um naufrágio, e ali vai testemunhando de Deus, da grandeza do Senhor, pessoas se convertem, milagres são realizados. Então, é uma viagem missionária. Paulo continua pregando a palavra. Então, nós vamos tratar aqui de 4 viagens missionárias, né? E Paulo realizou essas viagens na direção e sob a orientação no poder do Espírito Santo de Deus. A ideia da viagem missionária não nasceu no coração de Paulo, nem de Barnabé, nem de nenhum outro. As viagens missionárias nasceram no coração de Deus. E a estratégia que o Espírito Santo de Deus usou lá no dia do Pentecostes continua trabalhando. Agora tem uma outra estratégia, que são as viagens missionárias, para então estabelecer igrejas em lugares mais distantes de Jerusalém. E se originou então exatamente como devia, numa reunião de oração. A igreja de Antioquia orando. Lembre que Antioquia foi o local que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, porque eles viviam e ensinavam tudo que Cristo ensinou. Era um testemunho muito grande. E ali em Atos capítulo 13,
versículo de 1 a 3 diz assim: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Glória a Deus por isso. Olha onde nasce a ideia da viagem missionária. Olha o chamado de Paulo e Barnabé, realizado pelo Espírito Santo de Deus, quando a igreja está em oração e jejum. Ali o Espírito Santo de Deus se manifesta dizendo: olha, eu tenho uma obra para esses homens. Levanta aí Paulo e Barnabé, que eles vão fazer uma viagem missionária. Eles vão continuar com a estratégia que eu tenho, para que haja a expansão do Evangelho e da igreja do Senhor Jesus. Então, a primeira viagem missionária é Ásia Menor, né? Ásia Menor, essa região aqui, ó, Ásia Menor, que vai alcançar a Pisídia, né? Que vai alcançar também a Licaônica, né? Então, nós temos aqui, olha, toda essa região aqui é considerada Ásia Menor, né? Então, vai ser alcançado aí pelo Evangelho. Paulo e Barnabé são enviados pela igreja de Antioquia, e essa primeira viagem é interessante, que quando eles saem da igreja de Antioquia, propriamente dito, eles vão encontrar com João Marcos, e eles vão convidar João Marcos para ir com eles. E a gente vai ver na história que no meio do caminho João Marcos desiste da viagem. Paulo fica chateado, na segunda viagem não vai chamar João Marcos, porque se sentiu abandonado por João Marcos, mas na verdade, se você perceber bem, naquele momento em que o Espírito Santo de Deus levantou aquelas pessoas, a igreja estava orando e jejuando, João Marcos não estava, não foi chamado pelo Espírito Santo de Deus, não foi preparado para encarar essa jornada, né? E aí, assim, eu estou entendendo que João Marcos voltou porque não estava capacitado pelo Espírito Santo de Deus a encarar essa jornada, porque foi um desafio muito grande. É muito emocionante, legal a gente ler e ver o que aconteceu, mas se a gente pensar bem, foi uma obra de fé, né? Só alguém incendiado pelo Espírito Santo de Deus mesmo, capacitado pelo Espírito Santo de Deus, ousado em Deus, né? Com fé, para fazer o que Paulo e Barnabé fizeram no poder do Espírito Santo de Deus, né? Então, essa viagem foi realizada em 45 a 47 depois de Cristo, ou seja, uma viagem que durou 2 anos. E durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele escreveu a carta aos Gálatas, né? Aqui, olha, tem aqui a galáxia, então Paulo vai escrever a carta aos Gálatas, ok? Muito bem, então eles vão sair daqui de Antioquia, ok? E vão para Seleucia, aqui já é ilha de Chipre, né? A Seleucia, uma cidadezinha portuária da ilha de Chipre. Depois vão para Salamina, né? E Salamina eles vão acabar de atravessar a ilha de Chipre e vão até Pafos. Nesse contexto aqui da ilha de Chipre, então nós vamos ver ali, havia o procônsul é o responsável pela ilha de Chipre, o procônsul romano, e ele é simpatizante do evangelho, ele quer entregar seu coração para Jesus, ele quer conhecer mais, mas existe um moço ali chamado Elimas Encantador, que fica atrapalhando o procônsul se encontrar com Jesus, se encontrar com Deus. E Paulo passa ali e repreende Elimas fica cego, o procônsul fica maravilhado com a obra de Deus e se converte ao Senhor, e ali Deus começa a fazer uma obra naquele local. Há os pormenores, há um momento já de dificuldades, porque os dois estão sozinhos, ali é uma ilha, já encontra alguns desafios pela frente, passar, né, por aquela ilha ali e lidar com as intempéries da vida, lidar com os desafios, lidar com as provações. E aí eles agora resolvem partir de Pafos para Perge. Aqui, quando eles vão daqui para lá, aí João Marcos ele desiste da viagem. Então ele volta, né, para Antioquia e depois para Jerusalém, ok? Então ele vai partir de Pafos, Paulo e Barnabé, e vão até
a Perge, né, na Panfilha, ok? Aqui é a região da Panfilha, muito bem, que é uma micro-região da Ásia Menor. E aqui, de Perge, que é uma cidadezinha portuária, eles vão para Antioquia da Pisídia, né? Ali, Paulo, toda vez que chega numa cidade, ele vai na sinagoga pregar o evangelho, vai falar ali a história de Israel e vai fazer uma conexão entre a obra de Deus no passado e Jesus hoje. Depois daquele discurso que Paulo dá ali em Antioquia, ele faz um grande movimento de Barnabé, Deus abençoa, e os judeus se tornam invejosos, ficam agoniados com a obra que Deus está fazendo através de Paulo e Barnabé, e eles começam a fazer perseguição contra Paulo e Barnabé, e aí Paulo e Barnabé eles são expulsos de Antioquia, né? E eles são expulsos e eles vão para Icônio, né? Icônio, a cidade mais próxima vizinha. É interessante, eu estou rindo aqui, é interessante que no verso 52 do capítulo 13 de Atos, ele fala que eles foram expulsos da cidade, eles foram perseguidos, expulsos, mas a Bíblia não deixa de registrar uma palavra importante. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Estavam sendo perseguidos, presta atenção, estavam sendo perseguidos, eles foram expulsos da cidade, mas eles estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Entende isso? Entende pessoas que estão incendiadas pelo Espírito Santo de Deus? Pessoas que têm uma missão a cumprir? Pessoas que foram salvos pelo Senhor e agora entendem que suas vidas pertencem ao Senhor? Foram perseguidos, foram expulsos da cidade, né? Mas a Bíblia diz que eles estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E chega em Icônio, eles fazem sinais e maravilhas. E lá em Icônio a Bíblia diz que creu uma grande multidão de judeus e gregos. Presta bem atenção. Um dia eu vi um pastor falando que as igrejas que Paulo estabeleceu eram igrejas de 5, 6, 7 pessoas. Em nenhum comentário tem essa questão, né? Toda vez que você for falar, quando você vai falar em multidão de judeus e gregos, uma multidão não pode ser 5 pessoas. Não tem como ser uma multidão, a expressão bíblica, a multidão, ser 5 pessoas, 7 pessoas. Então é importante lembrar que igrejas foram estabelecidas que, de fato, a Bíblia não está mentindo. Creu uma grande multidão de judeus e gregos. No Novo Testamento, quando a Bíblia fala que Jesus pregava as multidões, que as multidões seguiam Jesus, é questão de 1.000 pessoas, 500 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Então, assim, não estava lá, né? Mas é que eu lembrei agora que eu vi um pastor assim, de referência citar isso. Naquela época, multidão era 5, 6, 7 pessoas, uma igreja de 10 pessoas. E eu não creio nisso. Eu creio que a Bíblia, quando fala que criou uma grande multidão de judeus e gregos, realmente eram muitas pessoas que se converteram ao Senhor. Até porque, para que os judeus tivessem ciúmes, inveja deles, com certeza Deus estava realizando um grande movimento através de Paulo e Barnabé. E diante aí, então, o que acontece? Os judeus de Antioquia sabem que eles foram para Icônio. O que eles fazem? Eles vão até Icônio e ali faz um motim contra Paulo e Barnabé, né? E aí há aqui também ameaças judaicas, ameaças religiosas judaicas. E aí o que eles fazem? Eles fogem para Listra, cidade vizinha. E fugindo para Listra, Derbe e redondezas. Então eles começaram a fugir para cá, né? Fugindo dos judeus que perseguiam a eles. E a Bíblia fala que onde eles fugiam, para onde eles iam pregando o evangelho. Eles não iam reclamando da vida, eles não iam se colocando como vítimas, eles não iam se colocando como coitados, não, eles iam pregando o evangelho do reino, porque foi para isso que eles foram chamados. Eles tinham a certeza, a convicção, eles tinham a bênção de serem enviados pelo Espírito Santo de Deus. Tinha alguém à frente deles, era o Espírito Santo de Deus. Entretanto, serem ungidos do Senhor, estarem cheios do Espírito Santo de Deus, estarem incendiados pelo fogo santo, não significa
que você não vai sofrer perseguição, que você não vai ser expulso da cidade, que você vai passar por lutas difíceis, porque Jesus viveu isso, né? E eles viveram e nós também estamos sujeitos a viver isso. Muito bem. Bom, aí ali em Listra, Paulo cura um coxo de nascença. Deus começa a fazer uma maravilha ali, e ali em Listra a igreja se fortalecia e crescia dia a dia. Vocês percebem que a viagem durou 2 anos, então eles não foram apenas passando e correndo, não. Eles se estabeleceram em Antioquia, se estabeleceram em Icônio, eles se estabeleceram em Listra. De dia em dia, a Bíblia fala que a igreja se fortalecia e crescia. Eu não penso numa igreja de 5 membros, não penso numa igreja de 10 membros, eu penso num grande movimento do Espírito Santo de Deus através de Paulo e Silas. Aleluia por isso. Mas aí há mais perseguição. Então junta-se os judeus de Antioquia, mais os judeus de Icônio, e vão até ali para perseguir Paulo e Barnabé, porque estão com ciúmes pela obra maravilhosa que Deus está realizando através de Paulo e Silas, né? E aí vem perseguição, e eles, não somente eles perseguem, mas eles conseguem convencer mulheres da alta sociedade, o povo em geral, para apedrejarem Paulo, né? Porque inventaram mentira sobre Paulo, inventaram motim contra Paulo e Barnabé, mas Paulo que está aqui como alvo principal, e aí a Bíblia fala que Paulo é apedrejado e arrastado para fora da cidade como morto. Oh, Jesus! Olha a história da igreja de Cristo, olha a minha história, a sua história, a história das nossas igrejas. O nosso povo, a maioria deles não conhece a história, da onde veio o evangelho. E aí, então, a Bíblia fala que Paulo foi apedrejado e arrastado para fora da cidade como morto. Isso é sério. Pagando preço. E aí o que ele faz? Quando o povo vai embora, ele se levanta, sacode a poeira, né? E aí ele vai para Derbe. Ele foge para Derbe, né? Ali em Derbe, a Bíblia diz que eles fizeram muitos discípulos e estabeleceram igrejas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Sofrendo, lutando, perseguido, arrastado, apedrejado, mas estabelecendo o reino de Deus, a expansão do reino de Deus. O reino de Deus, amados irmãos, é tomado à força. O reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus vai exigir de nós sacrifícios. Vai exigir de nós abrir mão de nossos sonhos para dar lugar aos sonhos de Deus. A expansão do Evangelho e da Igreja de Jesus Cristo requer de cada um de nós renúncia, de nós, especialmente pastores, líderes espirituais, cada crente em Jesus que somos ministros do Senhor. Então é importante essa história aqui. Bom, ali em Derbe fizeram muitos discípulos estabelecendo igrejas. Agora, estão ali. Olha só que interessante. Se você perceber bem, aqui está a sua cidade natal de Paulo. Ele poderia muito bem, daqui é muito mais perto, voltar para Antioquia, que foi a sua cidade de origem, igreja de origem, ok? Mas o que ele pensa? O que ele entende? O que Deus colocou no coração do apóstolo Paulo? Vamos voltar agora para onde nós viemos, confirmando a fé dos irmãos, estabelecendo as igrejas, estabelecendo anciãos, pastores, para cuidar dessas igrejas. Senão a gente perde o trabalho, senão eles desanimam. E vamos deixar uma mensagem para eles, né? Porque, olha só, eles estão muito distantes da igreja de Antioquia. Eles não têm apoio nenhum, eles não têm nenhum suporte, não tem como a igreja de Antioquia socorrê-los. Está Paulo e Barnabé sozinhos, claro, fazendo discípulos, mas é eles e Deus, fazendo a obra, passando o que passando, né? Mas fazendo a obra. Mas olha o que diz Atos 14, 22 e 23, é lindo demais. É poderoso demais. Retornam confirmando às igrejas os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus.
E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Eu quero dar um destaque aqui, desde quando eles foram enviados para uma obra, enviados pelo Espírito Santo de Deus, levantados pelo Espírito Santo de Deus, a importância da oração e do jejum na vida da igreja e na vida dos seus líderes espirituais, daqueles que estão à disposição de Deus. A Bíblia diz que eles, por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, em cada lugar que eles foram. Aqui na cidade de Derbe, várias igrejas em lista, várias igrejas. Não uma igreja em Derbe, uma igreja em lista, igreja, não. Aqui, igrejas em lista, igrejas em Icônio, igrejas em Antioquia. E eles voltam elegendo anciãos em cada igreja, orando com jejuns. Os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. É importante isso. Está ali em Atos 14, 22, 23. E agora, então eles vão voltar. De Derbe, vai para Listra, mesmo correndo todos os riscos, entende? Risco de morte, risco de sofrer perseguição outra vez, serem arrastados outra vez, serem apedrejados outra vez, mas eles entendem que precisa retornar para onde eles passaram para confirmar o ânimo dos que creram, estabelecer as igrejas e anciãos, ou seja, pastores, para tomar conta das igrejas, para não perder o trabalho. Olha que zelo, olha que ousadia, olha que renúncia, olha que coragem, que ousadia no Senhor. Então, para Listra, de Listra retorna para Icônio, estabelecendo igrejas e anciãos, confirmando o ânimo dos novos crentes. De Icônio a Antioquia, de Antioquia eles voltam para Perge, e de Perge ali eles vão para Atália, que ali é uma cidadezinha portuária, e dali eles vão voltar para Antioquia, e ali vão viajar de volta a Antioquia e vão dar o relatório da sua viagem. E aí, o relatório da viagem que Paulo e Barnabé vão dar, no capítulo 14, versículo 27, também é poderoso demais. Olha, eu imagino que passaram muita dificuldade pela época, pela falta de recursos, por os dois estarem sozinhos, pela igreja não poder dar suporte a eles. Foram perseguidos, apedrejados, sofreram agravos, não foi fácil. Mas 2 anos depois, solitários, sozinhos, viajando, mas cheios do Espírito Santo de Deus, incendiados pelo Espírito Santo de Deus, eles voltam e vão dar relatório à igreja de Antioquia. E eu vou ler aqui para você, para encerrar minha palavra, o vídeo dessa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Diz assim: e quando chegaram e reuniram a igreja, olha que lindo, eles reúnem a igreja de Antioquia. 2 anos depois, a igreja está esperando eles. Eles relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. É claro que, provavelmente depois de um bate-papo, eles devem ter compartilhado tudo que eles passaram. Mas o registro que está aqui para nós, o que foi registrado por Lucas, é algo poderoso, é algo impactante, que incendiou um pouco mais a igreja de Antioquia. Eles não falaram do seu sofrimento, aqui não é um relato do apedrejamento, aqui não é um relato do que eles passaram de aperto. Não, há um relato de que Deus fez grandes coisas por meio deles. Grandes coisas. E que Deus abriu a porta do evangelho aos gentios. Aleluia por isso. Eles incendiaram Antioquia. Eles impactaram aquela igreja 2 anos depois. O que eu entendo é que eles voltaram com o mesmo fogo. Saíram incendiados pelo Espírito Santo de Deus, guiados e orientados no poder do Espírito Santo de Deus, 2 anos lutando, pregando o evangelho, suando, passando, só Deus sabe o que. E voltam
incendiados, movidos, empolgados, alegres pela obra que Deus fez numa terra estrangeira. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui encerrar então, a primeira viagem missionária, de Paulo e Barnabé, que saiu de ali Antioquia, estão no capítulo 13 e 14 de Atos. E Paulo e Barnabé foram enviados pelo Espírito Santo de Deus através da igreja de Antioquia. E quero destacar mais uma vez, tudo que foi feito, a Bíblia faz questão de citar, a igreja estava em oração e jejum. Paulo e Barnabé, lá quando estavam estabelecendo igrejas e anciãos e confirmando a fé dos crentes de Jesus, foi com base em oração e jejum, debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Esse é o contexto bíblico que fez com que o Evangelho chegasse até nós, até mim, até você. Então que Deus o abençoe, que nós possamos seguir o exemplo dos nossos primeiros irmãos em Cristo Jesus, da igreja primitiva, chamada primitiva, mas uma igreja poderosa, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, uma igreja incendiária, onde passava, anunciava o Evangelho e muitas pessoas eram rendidas aos pés do Senhor. Muitos sinais e maravilhas eram feitos pelo Senhor através dos apóstolos. Querido pastor, Deus abençoe o seu ministério. Que seu ministério seja cada dia incendiado pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Que você seja incendiado, o seu coração, a sua alma seja incendiada pelo Espírito Santo de Deus. E que você seja uma pessoa incansável na pregação do Evangelho, tendo todas as oportunidades. É difícil, é desafiador, mas nós temos conosco o Espírito Santo de Deus. Igreja, você que está me ouvindo, você, meu amigo, meu irmão que está me ouvindo, que você seja incendiado ao assistir esse vídeo, que o seu coração seja incendiado pela obra missionária e seja ousado em fazer um pouco mais para Deus e entender que diante do esforço que esses irmãos fizeram aqui, olha, sem tanta tecnologia e recursos que nós temos hoje, você pode fazer um pouco mais para Deus, algo que exige um esforço da sua parte, um sacrifício da sua parte. Dê o seu melhor para Deus. Deus o abençoe, em nome de Jesus.